Penso que estão reunidas as condições para podermos começar. Dou as boas-vindas à Ana Cariano. Muito obrigada aos senhores deputados que aqui estão também para fazermos então esta audiência. Relembro que a Ana terá 10 minutos iniciais para fazer a apresentação daquilo que traz cá, dos assuntos que hoje pelos quais a recebemos. Depois está só aqui representado o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Cada um dos senhores deputados terá 3 minutos para intervir e, no final, a Ana Cariano terá a oportunidade de ou responder aos senhores deputados ou voltar a intervir durante 10 minutos, se assim o entender. Muito bem. Sim, faz favor. Pode tirar a máscara. Sim, para falar pode tirar a máscara. Sim. Falamos, temos a falar. Não. É, a máscara. Muito bem. Portanto, a Ana Cariano vem cá, o assunto que a traz cá é uma moção de alteração legislativa dos normativos da deliberação 1233/2014, 9 de junho, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e o despacho normativo número 3A de 2019 do Ministério da Educação, do Gabinete do Secretário de Estado da Educação. Vou dar-lhe então 10 minutos para fazer a apresentação. Eu pedi-lhe só que ligasse o microfone para que possa ficar... É só no verde, sim, exatamente, e o microfone só virado para si. Muito obrigada, portanto, 10 minutos, por favor. Deve servir. Então, obrigada por me receberem. Foi um ano, precisamente até chegar aqui. Foi há um ano que o meu filho, agora com 18 anos, foi internado de urgência no Hospital Distrital da Guarda, por suspeita de gastroenterite, que afinal se verificou que não foi nada disso, e de uma apendicite, virou uma apendicite gangrenada, perfurada, que de uma intervenção fácil passou a ter que ser uma laparotomia média, com abscessos múltiplos, com infecção e com sepsis abdominal. Ele foi operado dia 7 de junho, a operação correu bem, depois foi para casa dia 14. Dia 14 regressou ao hospital cheio de febre. O primeiro exame dele seria dia 9 de julho e o segundo, eu não sei tudo de cor, sou-vos sincera, até porque estando aqui fica-se mais nervoso, nunca pensei. Bem, pois não. Mas sei que ele tenho aqui tudo, assim é mais fácil porque eu fiz uma cronologia. Dia 18 de junho, Físico-Química e dia 23 de julho, Biologia e Geologia. Acontece que o Miguel, a primeira vez que foi ao hospital foi dia 2, portanto, operação dia 7, dia 14 tem alta, dia 14 surge carregado de febre, volta para o hospital e é novamente internado dia 16 de junho, com outra vez infecção generalizada, com a sua ferida cirúrgica aberta e põe-se a questão de que o exame ia ser logo o primeiro dia 18. Pensámos, falei com a professora de Educação Especial e pensámos em que ele pudesse fazer o exame dentro do hospital. Entretanto, pediatras e cirurgiões escreveram relatórios a que não davam autorização para isso, que não davam o seu parecer positivo, atendendo à situação clínica bastante grave que o Miguel estava a atravessar. Ele não conseguia sequer estar sentado. Portanto, não havia condições para ele realizar os exames. Quando ele faltou aos exames, fiz o requerido pelo Júri Nacional de Exames, enviei um requerimento com relatórios médicos a atestar a situação clínica do aluno e foi-me dada a possibilidade, foi dada ao Miguel, a possibilidade de ele realizar os exames em segunda fase de exames. Sendo eu psicóloga e trabalhando numa escola, tinha perfeita noção da legislação e sabia que exames feitos na segunda fase de exames apenas servem para ingresso na segunda fase, e exames feitos na primeira, que apenas seriam para a primeira fase. E sabia a legislação, mas pensei, afincadamente, mesmo verdadeiramente, que havendo um Júri Nacional de Exames, em algumas situações teria que haver algum tipo de exceção, porque nem todas as situações são iguais.
Toda a gente me disse que eu não iria conseguir, telefonei para o Júri Nacional de Exames para ver como é que haveria de proceder e eis quando, senão, uma senhora do lado de lá me diz também que eu iria ter muita dificuldade, porque inclusivamente no ano anterior, e que até lhe custava contar-me isso, uma aluna cuja mãe tinha falecido no dia anterior ao exame, não conseguiu fazer exame para estar presente no funeral e não lhe foi concedida qualquer tipo de oportunidade sem ser a segunda fase. O que é que se passa? Passa-se que a segunda fase, se só me dá acesso à segunda fase de ingresso, fico apenas com aquelas vagas que pouco interessam aos restos. Obviamente que eu sei que o meu filho, no 12º ano, poderia fazer esses exames novamente na primeira fase para ter a oportunidade de ingressar ou acesso à primeira fase. O que me levou a reclamar é que eu acho que isso não é de todo igualdade de direitos para todos. O Júri Nacional de Exames dá-me uma resposta em que me alega que está a agir com equidade em todos os casos que lhe surgiram neste caso. Para mim, eles até podem ter tido equidade para todos os alunos que lhe apresentaram um atestado ou um problema qualquer. Não há qualquer tipo de equidade entre todos os alunos, os que não tiveram problemas e os que tiveram problemas. Porque o que eu senti foi que o meu filho estava internado e estava a ser castigado. Já não lhe chegava, clinicamente estava a acontecer, teve 2 vezes à beira da morte e ainda o proibiam, entre aspas, de estar ao nível dos colegas. O Miguel, ao fazer apenas a segunda fase de exames, não teve hipótese absolutamente nenhuma de melhorar a sua classificação interna. Ele, indo no 12º ano, iria como aluno externo. Não me digam que é a mesma coisa e que estão, precisamente, a dar as mesmas oportunidades que um aluno que não teve qualquer tipo de problema. Porque, para já, ele como externo, é a nota que sai do exame, que é a nota completa. Indo como aluno interno, já tinha o seu valor de 2 anos de trabalho e depois eram os 30% do exame. É completamente diferente. Além do mais, solicitei época especial para, na minha cabeça, a segunda fase de exames seria o equivalente a uma primeira e, na época especial, o Miguel ou qualquer outro aluno teria a possibilidade de funcionar como segunda época. Também me disseram que não podiam ir contra a lei. Eu compreendi isso tudo. O que eu acho é que a lei está errada. Porque, nesse caso, só podem entrar grávidas, pais ou mães estudantes. Onde é que eu tenho a lei? Ana Margarida, está aqui. Podem entrar alunos militares em regime de contrato especial ou voluntariado. O que é que esta gente toda tem a mais do que o meu filho, que teve um caso de força maior, um caso cuja inevitabilidade e imprevisibilidade o impediu de estar presente numa obrigação que ele tinha, não era? Que era a de fazer o exame. É uma situação em que lhe é impossível ser imputada culpa e quando eu depois vou ver também ao nível da Constituição Portuguesa, fiquei triste, porque li no seu artigo 74º que todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Nunca um aluno que vai no 12º fazer 4 exames está no mesmo nível de oportunidade de que um aluno que fez 2 exames e teve a oportunidade até de subir a sua classificação interna na segunda fase, do que um aluno, como é o caso do Miguel ou de outra pessoa qualquer, que por casos de força maior não consegue estar presente. O que eu fartei-me de... Foi um ano de muita escrita. De muitos nãos, entre aspas, porque ninguém me disse que não diretamente, mas um ano de muito investimento meu, pessoal e emocional e de tudo.
Escrevi também para a Provedoria da Justiça, que numa primeira abordagem me diz que o problema que eu apresento será enviado para para a unidade temática 6, que trata de direitos, liberdades e garantias, saúde, educação e valoração da constitucionalidade. Mais tarde, envia-me, analisam a situação e dizem-me que, de facto, em outros tempos, a previsão deste tipo de exceção foi causa de inúmeros problemas de perturbações, tão determinantes na vida de jovens que terminam o ensino secundário. Pelo contrário, há que reconhecer que a razoável rigidez posteriormente aplicada, que é o que se está a passar, se tem envolvido em alguns custos individuais. Pronto, e o que eu considero é que deveria ser aberta, quer no normativo, onde é que está a minha... Está aqui. Quer no despacho normativo 3A 2019, que obviamente este ano é 2020, e na deliberação 1233, uma exceção para motivos de força maior. É óbvio que eu sei que não pode ser um atestado qualquer, não me pode doer a barriga e não posso faltar ao exame. Acontece que eu enviei para o Júri Nacional de Exames um processo clínico completo, a dizer todas as fases da situação clínica do meu filho. Com um mês de internamento e com um mês de ambulatório, o Miguel, senão não conseguia concluir o 11º ano, foi fazer os seus exames de Fisicoquímica, Biologia e Geologia com uma ferida cirúrgica aberta. Ele conseguiu estar, não sei como, 2h30 sentado. Conseguiu tirar positiva 10 a Fisicoquímica e 12 a Geologia, a Biologia e Geologia. Como podem entender, desde o dia 2 o rapaz não estudou nada. Foi para o exame com aquilo que sabia que ainda se lembrava. Só que ele tinha ido com 18 aos exames. A Fisicoquímica baixou imenso, para 16. Eu sei que eu não posso ajudar o meu filho. E até já vos digo uma coisa. Ele foi penalizado por uma saúde, por um caso de saúde. Neste momento houve uma situação de doença que até o veio beneficiar. Parece que foi providencial, porque o Covid acabou por fazer com que ele este ano só faça 2 exames. Mas isto é uma situação excepcional, porque senão já acabou o tempo. Acabou o seu tempo, já. E estes 10 minutos iniciais já terminaram, mas depois poderá... Desculpem. Não tem problema. Não tem problema. Depois poderá, no final das intervenções dos senhores deputados, sim, pode ligar e depois voltar a ligar, pode voltar, vai ter a oportunidade de voltar a intervir durante mais 10 minutos. Eu só vou pedir aqui ajuda para o tempo que não está a ir... estava a carregar na... Não, só para voltar a pormos o relógio a contar o tempo. Se não der, arranjamos um outro sistema. Não está... Quem sabe, sabe. Vou dar então a palavra à Sra. Deputada Graça Reis, do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a encarregada de Educação, Ana Cariano, sublinhando a forma clara como aqui nos expôs esta sensível e relevante questão que afeta o seu educando, bem como agradecer o documento de suporte a esta audiência ao qual nos remeteu. Desejo que a situação clínica do seu educando esteja francamente estabilizada e faço votos de sinceras melhoras e de um auspicioso trajeto escolar que faça todas estas dificuldades. A Assembleia da República produz sobretudo diplomas gerais e abstratos, aplicáveis a todas as pessoas e para todas as situações, não obstante ter também como missão monitorizar e fiscalizar a sua aplicação. O processo legislativo cumpre certas etapas legais e regimentais que têm de ser por nós observadas. Desse modo, esta Comissão não terá competência para fazer uma deliberação sobre a moção que aqui nos remeteu. De todo modo, o Grupo Parlamentar do PS considera relevante poder ouvir estas preocupações e fazer delas parte da nossa reflexão
sabendo que há valores conflituantes que têm de ser equilibrados e salvaguardados da parte de todos e para todos. Resta-me agora desejar-lhe um bom regresso a casa e, mais uma vez, agradecer o seu contributo para a nossa melhor reflexão sobre estas matérias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai agora intervir o Partido Social Democrata. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Cunha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a requerente, a doutora Ana Margarida Cariano, bem como os presentes nesta audiência e esperar que o Sr. Educando se encontre bem neste momento. Portanto, como já explicou aqui muito bem, este pedido de audiência prende-se com o pedido de alteração de 2 normativos legais em vigor e dizer-lhe que portanto, o PSD compreende a situação, é sensível a ela e que, pronto, por motivos mais do que justificados, o Sr. Educando foi, no ano letivo anterior, excepcionalmente autorizado a fazer os exames da segunda fase e depois, como era legítimo para si e para ele, por causa de uma situação que, infelizmente, aconteceu, não pôde contar com essas classificações para, digamos, para a primeira fase e também o facto de, evidentemente, depois de um mês praticamente sem, portanto, creio que até ao dia 2 de julho foi quando ele teve alta, portanto, passou um mês, que evidentemente que ele não teve capacidade nem física nem psicológica para se preparar para 2 exames, 11º ano, que obviamente iriam ditar o seu futuro académico e o futuro profissional. Portanto, na exposição refere também que apresentou uma queixa à Provedoria da Justiça e acho que fez referência a ela. Eu ia-lhe pedir, se fosse possível, se nos era capaz de ceder essa resposta e pronto. Já sabemos que o seu pedido esbarrou num quadro legal que pede para ser alterado. Nós, PSD, temos boa conta daquilo que nos está a pedir. É evidente que a alteração legislativa não se poderá fazer por via do seu pedido direto, mas, obviamente, que esta Comissão poderá e deverá, em nosso entendimento, ver aquilo que é possível poder-se alterar. E, portanto, ainda bem, entre aspas, que ele este ano tem a possibilidade de fazer apenas dois anos, senão iria ser apanhado numa tempestade perfeita, que era terrível, o ano passado e este ano, portanto, pronto, e dizer-lhe que estaremos atentos, daremos a nossa melhor atenção a este assunto e, portanto, agradecer o facto de ter vindo cá, expor-nos a situação, porque também é com estas situações, mais graves ou menos graves, que também a Assembleia pode, efetivamente, poder legislar de acordo com aquilo que é o quadro atual, nomeadamente, neste caso, no que diz respeito aos exames. Portanto, agradeço. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar-lhe a palavra novamente, portanto, agora terá mais o Sr. Deputado Carlos Peixoto, é isso? Carlos Peixoto. Se os senhores deputados aqui presentes não se importassem, temos online o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que gostaria só de deixar uma palavrinha, se não houvesse objeção de ninguém aqui presente. Iríamos pedir então ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Partido Social Democrata, que pudesse intervir e suponho que quererá também deixar aqui alguma pergunta à Ana Cariano. É assim, Carlos Peixoto? Senhora Presidente, eu não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo. E a vê-lo, muito bem, sim senhor. Senhora Presidente, eu queria apenas e tão só, em primeiro lugar, cumprimentar a cidadã, a doutora Ana, que traz aqui uma preocupação que, mais do que sendo uma preocupação de mãe, o que era já só por si fundada
e muito sensível, é uma preocupação de uma cidadã. E eu faço questão de deixar aqui uma palavra, porque se trata de uma cidadã do meu distrito, já que mais não seja, como eleitora do Distrito da Guarda, merece que o deputado que a representa na Assembleia da República diga algo sobre isto. E aquilo que eu quero dizer é muito simples. A doutora Ana, o que vem aqui fazer hoje já não é pedir nenhuma solução concreta para o caso do seu filho, o que até seria justo fazer. Não vem aqui pedir nenhuma indemnização ou uma reparação concreta e específica deste caso. O que ela vem pedir é que futuros casos parecidos com os do seu filho sejam tratados com a equidade, com a proporcionalidade e com a justiça que devem merecer. E eu acho que a Assembleia da República, não sendo no meu e na minha ótica, e como já aí foi dito, o órgão de soberania responsável e com competência legislativa para alterar esta matéria, porque se trata de despachos normativos da competência exclusiva do Governo, tem, porém, a obrigação, por via da Comissão e também dos deputados, naturalmente, de sensibilizar o Governo a reparar aquilo que a doutora disse e que nos arrepia a todos. De facto, não faz nenhum sentido que esta rigidez normativa, como diz a Provedoria de Justiça, se mantenha criando custos individuais a pessoas concretas. A lei, sendo geral e abstrata, não tem que criar custos individuais a ninguém. Tem que ser alterada no sentido de minimizar ou eliminar esses custos. E, portanto, o apelo que eu aqui deixo à Comissão de Educação, eu próprio não faço parte desta Comissão, mas ficarei muito e estou muito sensibilizado com aquilo que ouvi, e acho que todos nós, por uma questão, digamos, de sobressalto cívico, de cidadania, de humanismo, devemos olhar, ver e ouvir aquilo que ouvimos e procurar arranjar soluções. Eu, pela minha parte, farei tudo o que está ao meu alcance para ajudar, não a doutora Ana, mas cidadãos, filhos de nós todos, netos de nós todos, que possam, eventualmente, no futuro, enfrentar uma situação idêntica, que é, de facto, revoltante e muito injusta. Muito obrigado e agradeço muito a possibilidade de ter participado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Temos também para intervir a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, está também via online. Boa tarde, Sra. Deputada Ana Mesquita. Faça favor. Olá, muito boa tarde. Espero que nos estejam a ouvir em condições. Perfeitamente, ouvi-la e a vê-la. Faça favor. Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria saudar as senhoras e os senhores deputados e a senhora Ana Cariano, que nos trouxe aqui uma exposição. Aliás, ela já tinha contactado os grupos parlamentares em fevereiro de 2020, ou até antes, creio eu. Não, mentira, em novembro de 2019, assim é que é. Fazendo a exposição sobre a situação concreta do seu educando. Nós consideramos que, efetivamente, o acesso aos mais elevados graus de ensino e de conhecimento por todos os que assim desejam é uma questão que deve ser garantida e deve haver um esforço para remover os vários obstáculos que possam existir no percurso escolar e as várias barreiras que existem também no acesso ao ensino superior. E, portanto, temos apresentado ao longo do tempo várias propostas nesse sentido e estamos particularmente sensíveis a esta situação que nos foi hoje relatada e que, de facto, não é caso único. E sabemos de casos semelhantes em que tem havido dificuldades desta natureza, que, efetivamente, em casos de problemas de saúde complicados, é preciso ter, assim, bastante sensibilidade para conseguirmos tratar o assunto, garantindo justiça, garantindo que há aqui todo tipo de incentivo para que um aluno possa prosseguir um percurso escolar que ainda por cima, naturalmente, tem vontade de o fazer. A questão, nós fomos dizendo e na altura respondemos à Sra. Ana Cariano que há aqui uma matéria que tem a ver com ferramentas que são exclusivas do poder executivo e que cabem ao Governo e, portanto, o Governo tem na sua mão a consideração dessas situações para dar a resposta em conformidade, mas naturalmente nós
queremos continuar a perceber melhor esta situação, a entender quantas mais pessoas estão a ser afetadas por isto, e teríamos de facto também todo o interesse em receber toda a informação adicional que a senhora Ana Cariano nos possa remeter sobre este assunto, para também podermos ponderar que diligências podemos ainda tomar em relação a esta matéria. Mais uma vez agradecer-lhe a exposição e fazer votos para que o seu educando tenha muito sucesso no percurso escolar e muita saúde, que é o que também todos nós queremos e desejamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Como lhe disse, agora terá 10 minutos finais para responder. Não foi aqui feita nenhuma pergunta concreta, mas para deixar a sua última mensagem aqui durante estes 10 minutos. Faça favor. Isto é de facto difícil. Eu já não estou aqui pelo Miguel. E quando me perguntaram, a Comissão me escreveu por mail a perguntar se eu ainda estaria interessada em vir aqui, eu disse: estou. E já sabia, por parte do Covid, desta história toda, que o Miguel já tinha a vidinha dele, entretanto, minimamente resolvida. Mas a mim o que mais me custa, e o que eu quis provar, e acho que a pena é que eu, cada vez que falava com o gabinete do Ministro, com o gabinete da Secretaria de Estado, em que eu começava, perguntavam-me quem eu era e eu dizia apenas: sou uma cidadã, quero exercer os seus direitos de cidadania. E do lado de lá brincavam comigo: então a senhora é que é a cidadã, quer exercer os seus direitos de cidadania. E sabem o que é que eu pensei? E cheguei à brilhante conclusão de que, e disseram-me, os pais desistem quando chega a carta do Júri Nacional de Exames a dizer que não há hipótese, porque isto é de um esforço tão grande. Continuar a mandar para todo lado. Eu mandei para todo lado, eu não sei para onde é que eu não mandei as minhas exposições. E quando me dizem, então quando telefonei me dizem que uma aluna não pode ir ao funeral da sua mãe e por isso é penalizada na sua classificação interna e no acesso ao ensino superior. Mas que país é este? Há um Júri Nacional de Exames. A obrigação dele é ir fiscalizar, de facto, se aquilo que para lá lhe remetem é real ou não. Os casos de força maior têm que ser considerados. Não se pode permitir, num Estado de Direito, onde se quer que todos tenham as mesmas igualdade de oportunidades, estes alunos não têm a mesma igualdade de oportunidades. Não se pode permitir isso. E não se pode permitir, acima de tudo, porque eles não são baldas. Eles não estão naquela situação porque pura e simplesmente quiseram. Foi porque houve motivos não imputáveis e que eles de modo nenhum puderam retirar da sua vida, tomara eu. Naqueles dias, ter conseguido eu ao pai pô-lo noutra situação, ou ver aquele miúdo aflito, como eu vi, porque não ia conseguir fazer os exames, e eu já não vou conseguir nunca ir para o técnico. Já fiz as minhas notas, meio eu tive 10 a Físico-Química e 12 a 14 a Biologia. E nós só lhe dizíamos: tu és um herói. Tu és um herói, tu foste de ferida aberta fazer exames. E houve quem tivesse chumbado. E ele: oh mãe, mas eu agora já não consigo subir a minha média. E eu: pois não, filho. Mas para o ano vais lá. Oh mãe, mas vou fazer 4 exames. Tu sabes o que é fazer 4 exames? Não sabes, mãe? Tu estás numa escola, o pai é professor. Mãe, mas veio o Covid, pronto, para nós, eu até posso dizer abençoado. Covid, o Miguel ficou todo feliz, não vai fazer exame a português. E deixou a Biologia, porque ele quer as engenharias, vai fazer só Física e Matemática. Mas é o que eu vos disse, o que eu senti, eu não quero que mais nenhum jovem sinta. Nem pai, isto não pode ser, não podemos ter uma lei cega. Por causa dos exageros do antigamente, que existiram. E é em muita coisa, nós sabemos disto perfeitamente. Não podemos virar do 8 para o 80 e não criar um mecanismo que proteja os mais frágeis, porque no fundo é isso que se está a tratar. É nesse momento de proteger os mais frágeis. Então eles têm que ser penalizados perante aqueles alunos que não tiveram problema absolutamente nenhum.
Onde é que isto tem algum cabimento? Acho que não é assim tão difícil na lei, quando aqui diz... Quando aqui diz que os exames finais do ensino secundário, portanto, o artigo 2, o número 3 do artigo 2, é o que eu digo na moção, que achava que deveria ser alterado. Na segunda fase de exames não podem ser utilizados na primeira fase de concurso a que se refere o número de anterior, salvo casos de força maior, e darem uma lista de quais são os casos de força maior que estão incluídos. Não é assim tão complicado. E depois não hão de ser assim tantos os casos que surgem para se poderem averiguar e aferir que de facto são casos. Num caso de uma morte eu já me fartei de pensar. Por exemplo, mortes em primeiro grau. Epá, então não há um atestado de óbito? Ou acham que a gente vai inventar um atestado de óbito? Eu não apresentei um atestado médico, caramba, eu fico danada. Não apresentei um atestado médico de um médico particular, nem de um hospital particular. Eu tenho aqui, fui a correr, tenho aqui isto tudo, relatórios atrás de relatórios, de entradas e não entradas no coisa, a relatar um mês de vida do meu filho e mandei tudo para o Júri Nacional de Exames. Como é que olham para isto e me respondem? Eles dizem que não responderam igual, mas quem lê a resposta deles nem sequer faz menção ao problema do Miguel, e nós sabemos, quer dizer, há respostas tipo. Eles não vão estar a escrever uma resposta, eu não sou parvinha nenhuma. Não olharam para o processo do meu filho, olharam, mas pronto, é mais um, porque eles dizem que responderam de igual modo a todas as situações que lhe foram apresentadas, que a resposta que deram foi a mesma. Como é que pode ser? E mais, isso a mim tirou-me palavra de honra que me tirou do sério. E não posso permitir que me digam isto sobre a resposta que deram ao meu filho. Isto não se faz, nem se diz. Tenho tempo, não tenho? Pior Tem, ainda tem. O stress funciona e eu tenho que descobrir onde é que eu tenho a resposta. Primeiro requerimento ao Júri Nacional de Exames e a resposta deve estar aqui. Está aqui, está. Como é que eles me dizem que a decisão tomada tem sempre como principal objetivo assegurar a maior equidade entre todos os alunos? Todos quais? Só os que estão doentes. Porque entre os que não estão doentes e os que estão doentes é impossível estarem a assegurar a equidade. A equidade é dar a cada um aquilo que ele necessita no preciso momento para atingir os seus objetivos. E eles não fizeram isso. Deixaram o meu filho. É mais um. Não é, é meu filho. É um cidadão deste país, como tantos outros, que merece o mesmo respeito e dignidade de oportunidades como aqueles que não tiveram qualquer tipo de problema de saúde. Com estes é que nós temos que nos preocupar. E depois dizem-me, já que os alunos que realizaram provas na segunda fase podem usufruir de um tempo acrescido. Acrescido para quê? Para se prepararem? Então, mas o miúdo esteve um mês internado deitado. Ainda por cima, faz-me alergia ao primeiro antibiótico, porque estava com uma septicemia, não estava a funcionar depois de 72 horas, aquilo continuava tudo na mesma, nós já nem sabermos, pais, o que é que havíamos de fazer? Tiveram que lhe mudar, dar aqueles contrapedeiros, a minha filha mais velha de medicina, quando eu lhe disse qual é que mudaram, e disseram sim, e mãe, se isso não funcionar, não sei o que é que vão dar mais ao mano. Epá, não pode ser. E depois o miúdo está mais um mês em que vai 2 ou 3 vezes por semana tratar de uma ferida aberta daqui a aqui. E acham que ele teve tempo para estudar. Que teriam mais tempo. Mas isto é a resposta que se dê. Não se dão, sem qualquer exceção. Então, mas sem quaisquer exceções? Tem que haver exceções. Têm que estar contempladas. E depois têm que ser averiguadas, obviamente, porque isto, peço desculpa pela expressão, não é a República das Bananas. Mas temos que fazer com que não passe a ser um Estado cego, com palas, e que todos estejam na mesma medida. Eu trabalho com a educação especial, caramba. Sei o que é equidade.
Não me venham tapar. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Não me venham cá falar aqui de equidade. Não tiveram equidade nenhuma para com o meu filho. E isto não pode acontecer a mais jovens. Não pode. É de um absurdo tal que eu não consigo... Não consigo dizer, aliás, expressar por palavras aquilo que sentimos durante aqueles 2 meses, como vocês poderão imaginar, é impensável com os pais. E eu só descobri, só descobri isto, como outros pais descobrem, quando estão perante a situação. Porque senão, nunca se sabe nada. E o pior é que as pessoas desistem à primeira. Eu, quando disse assim, eu nem sei como é que eu cheguei aqui ao pé de vocês, palavra de honra. Foi fácil, não foi não. Mas é isso que eu quero. Consegue-se. Mas digo-lhe, é mais fácil desistir. Porque, atenção, é dizerem-me muitas vezes que sim, e eu vou ver e não tenho resposta nenhuma. E mando, vamos ver, e não sei quê, e mando que a gente vai ver. Nada. Pronto, já sei que vocês aqui não podem fazer nada se não emitir provavelmente um parecer. Não sei qual é a vossa função, imagino que seja essa, não? Como comissão parlamentar, e já tenho que me calar, não é? Não tem que se calar porque não se calou ao longo deste tempo todo e o facto de não se ter calado foi a que a fez chegar aqui. Eu queria lhe pedir o favor, assim como também já aqui foi referido, penso pela Sra. Deputada Graça e pelo António também, pelo António Cunha, se nos pode fazer chegar a resposta que lhe da provedoria, sim, se calhar, sim, para... Não percebi. Do júri, sim. Portanto, todas as... Sim, se puder fazer chegava, tenho mandado para os serviços, não é? Pronto, exatamente. E tem a do Júri Nacional de Exames, a resposta também. Se nos pudesse facultar também a resposta, se não for agora, a que deu agora, essa resposta que leu agora. Se não tiver agora, depois pode fazer chegar por mail. Essa tem os seus... Pode, exato, tem os seus... Exatamente. Sim. Portanto, todas as respostas que tiver das entidades que contactou, agradecíamos o favor de nos fazer chegar. Não precisa de ser agora, pode enviar depois por mail. O que tiver de resposta que acha que é pertinente, fazia-nos chegar, por favor, está bem? Nós agradecemos muito a sua presença, de forma emocional também como fez o relato desta situação, que, como disse, já não é para o seu filho, mas para os filhos de outros pais deste país. Vamos tomar boa nota das suas intenções e agradecemos uma vez mais a sua presença e que tudo corra bem para o Miguel, que seja um rapaz bem-sucedido, quer nos estudos, e que a sua saúde não lhe pregue outro susto como aquele que vos pregou. Esse já chegou, não é? Já chegou. Muito obrigada, um bom regresso à guarda e... É uma mãe que está a lutar pelo direito do seu filho e uma cidadã interventiva. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Muito obrigada aos seus deputados também.